Olá, meus irmãos, boa tarde, paz seja convosco, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas. Estamos nessa fase dos profetas. É a galeria dos heróis da fé. E hoje nós vamos falar sobre um homem muito especial. O nome dele é Micaías, profeta Micaías, o profeta que foi ferido no queixo, literalmente. Ele entrou em luta corporal, entraram com ele, né? E ele levou um soco no queixo pela fé, fazendo a obra do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, não saia daí. Então, minha gente, bom é estarmos aqui, né? Que maravilha, glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Bem, o contexto aqui é o momento em que Josafá, que é rei de Judá, está em aliança com Acabe, que é rei de Israel, mas como sabemos, quem mandava no reinado de Acabe era Jezabel, uma mulher infame, uma mulher má, a mulher que mandou matar Nabote simplesmente porque não quis vender a sua vinha para o rei Acabe. E nesse momento da guerra, os exércitos estão em dúvida se sobem para lutar contra um determinado inimigo. Isso está no capítulo 22, né, de 1 Reis, né? Acabe faz aliança com Josafá, né? Estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre Israel e a Síria. Falar nisso, a guerra nesse momento está ocorrendo, né? Mas naquele tempo ficou um tempo sem guerra. Bem, o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Remote de Gileade é nossa? Nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria. Ou seja, o rei da Síria, veja que essas guerras são antigas, né? Hoje mesmo nós estamos vendo aí na mídia os ataques de Israel ao Líbano, os ataques do Hezbollah a Israel, e essas terras sempre foram palco de grandes guerras, né? E nesse momento o rei de Israel quer tomar um território e chama o rei de Judá, que é Josafá, para ajudar. Bem, a princípio os profetas vão dizer que ele deve ir. Diz assim, o versículo 7, versículo 7. 1 Reis 22, 7. Disse, porém, Jeosafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Josafá, ou Jeosafá, como está aqui, era um rei crente, um rei que acreditava nos profetas do Senhor, e ele perguntou se não tinha um profeta do Senhor, porque ele já sabia que tinha uns profetas piratas, digamos assim, uns profetas falsos, e ele queria saber se não tinha um profeta do Senhor. Bem, a história vai prosseguindo, o texto é longo, eu separei apenas alguns versículos. O versículo 8 diz assim: então disse o rei de Israel a Jeosafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Jeosafá: não fale o rei assim. Ou seja, o rei Acabe estava revoltado porque esse tal de Micaías só profetizava contra ele. É claro, se ele era ímpio, se ele estava em pecado, se ele aceitava os pecados de Jezabel, se Jezabel tinha 850 profetas de Baal e Azerá que comiam usando o cartão corporativo do rei Acabe, porque comiam na mesa do rei, ou seja,
eles eram bancados pelo governo. Imagina, Israel, uma nação teocrática, que deveria estar adorando ao Deus Jeová, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estava adorando Baal e Azerá e outros ídolos do bosque, por orientação de Jezabel. Essa era a situação, e esse era o motivo que o rei não queria ver esse profeta Micaías nem pintado de ouro, né? Mas vamos ver o que aconteceu, e vai chamar primeiro então os profetas os profetas da corte, que eram profetas falsos, profetas fake news, profetas que falavam de acordo com aquilo que você queria ouvir, profetas interessados em dinheiro. O que é que eles disseram? Olha aí. E Zedequias, filho de Quenaná, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todos consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Ou seja, eles disseram: vai que é tua, né? Vai que é tua, Tafarel, vai que é tua, rei Acabe. Não, você é ungido do Senhor, vai lá que a vitória é certa. Mas o Josafá não aceitou muito bem não essa história, né? E aí ele chama Micaías. Eu coloquei somente aí o versículo 22, 23 e 24, mas os versículos anteriores, deixa eu ver aqui na minha, a partir do 19 diz assim: então disse ele, quando o Micaías chegou, primeiro ele usa de uma ironia. Ele diz: não, pode ir que você vai se dar bem, vai que é tua, fala igual aos outros. Mas ele fala com ironia, e o rei diz: está vendo? Ele só fala mal de mim. Então ele agora começa a profetizar no 19, que diz assim: então disse ele: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vocês querem a palavra de Deus? Então eu tenho. Ouçam. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, na sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? Ou seja, pereça, morra. E um dizia dessa maneira e outro de outra. Isso é uma visão no céu. Espíritos de um lado, à direita e à esquerda. Se liga aí em direita e esquerda. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, deve ter vindo do lado esquerdo, né? Mas aí pula essa parte. O exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda, né? E ele disse, o espírito no 21 diz: saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei a Acabe. O Senhor disse: com quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Eu estou no versículo ainda 22, né? Aqui está no 23. Eu li o 22 aqui. O 22 diz assim: e ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Ou seja, o espírito de mentira disse: eu vou e vou colocar mentira na boca dos profetas. Aí Deus disse: vai e você vai prosperar. Aí o 23 diz assim: agora, pois, eis que o Senhor, isso aqui é Micaías falando, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti, rei Acabe. Então Zedequias ficou enciumadinho, ficou zangado, porque ele tinha profetizado diferente. Então Zedequias, filho de Quenaná, chegou e feriu Micaías no queixo, e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Ou seja, quem é você? Eu sou o profeta desse rei, eu sou o profeta da corte. Ó, pau, soco no queixo. Quando eu falar de Jeremias, eu vou lembrar disso, que Jeremias também apanhou. Profeta de verdade tem que estar preparado para levar soco no queixo, tá? É bom treinar um boxe, né? Porque ele aqui levou e não pôde nem se defender, coitado. Pois é, levou um soco no queixo, ó, como está dizendo, ó, feriu
Micaías no queixo. Pancada mesmo. O negócio ficou estreito. E aí, 22, no versículo 27 e 28, uma ordem do rei. O rei deu a seguinte ordem. Vamos lá, diz assim, ó. E direis, assim diz o rei, ou seja, decreto de Acabe, colocai esse homem na casa do cárcere, prenda esse Micaías, que só profetiza contra mim, e sustentai-o com pão de angústia e com águas de amargura, até que eu venha em paz. A vingança do rei. Ele queria ouvir uma palavra boa. O profeta disse a palavra da verdade. Quando os mensageiros foram chamar Micaías, disseram, olha, os outros profetas falaram assim, assim. Não vai fazer besteira não, fala do mesmo jeito. E ele disse, vive o Senhor que aquilo que ele colocar na minha boca, isso falarei. Isso é profeta. E aqui, depois da ameaça em forma de decreto do rei Acabe, a resposta dele no versículo 28. E disse Micaías, deixa eu só explicar uma coisa para os irmãos, Micaías é da mesma raiz de Miguel. Miguel é Micael, Micael, arcanjo. E Miguel, Micael ou Micaías significa quem é como Deus. Quem é como Jeová? Quem vai encarar? E Micaías diz, se tu voltares em paz, e o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi, povos todos, ouçam todas as nações. Pode ir, Acabe, eu vou ficar aqui comendo pão e água. Literalmente, o pão que o diabo amassou ficou lá na cadeia, preso, mas ele disse, pode ir, vai que é tua. Se você voltar, Deus não falou por mim. E ele vai voltar? Será? Vamos lá? Vamos, cenas dos próximos capítulos. 1 Reis 22, 34 diz assim, então o homem armou o arco e atirou a esmo. Repito, atirou a esmo. O homem estava assim de bobeira no meio da guerra. Aí falou, vou tentar acertar aquele passarinho aí. Entesou o arco e atirou a esmo. E feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro, dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Vai desobedecer o Senhor? O homem atirou a esmo, atirou para qualquer lugar. Aquela flecha rompeu as couraças, o colete à prova de bala não funcionou. Porque o colete à prova de bala não funciona em desobediente, em rebelde. E Acabe foi ferido. A flecha que o soldado atirou para qualquer lugar, quem sabe para tentar matar um passarinho, acertou entre as couraças do rei Acabe. Ele foi ferido e morreu. Vamos lá? Então, Micaías, o profeta que foi ferido no queixo. Esse foi o nosso tema de hoje. Grande Micaías, um profeta de verdade, um profeta do estilo de Elias. Não era da corte, mas quando ele era chamado, ele falava a verdade. Aliás, ele é contemporâneo, né? Porque Acabe, Elias profetizou contra Acabe também, né? Então ele é contemporâneo do profeta Elias. Micaías, quem é como Deus? Esse grande homem de Deus. Deus abençoe, meus amados. Amanhã voltamos com mais um profeta nessa série Heróis da Fé. Oremos por Israel, que se encontra em plena guerra. Ontem Israel acertou, de ontem para hoje é dia 23 de setembro de 2024, Israel acertou cerca de, não lembro agora, foi 200 ou 400 alvos de mísseis que estavam prontos para ser lançados contra Israel. Ele foi lá na fonte e destruiu esses mísseis do Hezbollah. Que Deus guarde Israel e proteja Jerusalém. Pai, nós oramos pela paz de Jerusalém. Tua palavra diz que haja paz dentro das tuas portas e prosperidade dentro dos teus palácios. Tua palavra também diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abençoe os amigos de Israel e os inimigos de Israel, que o Senhor julgue
nós os entregamos em tuas mãos. Pai, abençoa a nação brasileira, cumpra essa palavra nesse país, nessa nação, traz à tona o profundo e o escondido, dá vitórias, amém, ao Brasil. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém, para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Essa semana eu já lancei uma outra série também. Se você tem filhos, tem crianças, eu agora gravei História da Bíblia para Crianças. Tem um vídeo da história de Davi e Golias, tem um vídeo da história de Noé e outros, muitos outros serão gravados também em forma de desenho animado, em forma de inteligência artificial. Então compartilhe o canal do pastor João Neres para a sua família e para os seus amigos. Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Daqui a pouco tem oração da noite. Paz do Senhor.